As informações sobre um crime que repercutiu muito ontem, durante todo o dia, chocou o país. A morte do pequeno Gael, de apenas 3 anos, dentro de um apartamento em São Paulo. A principal suspeita é a mãe, Andréia Freitas, essa que você vê na foto, de 37 anos. Ela foi presa. O pai de Gael, Felipe Nunes, é paraibano da cidade de Prata. Ele e Andréia estavam separados e o menino estava com ela, lá mesmo em São Paulo, para passar o Dia das Mães. Andréia foi presa em flagrante por homicídio qualificado. O corpo de Gael vai ser levado de carro do aeroporto Castro Pinto, aqui na região metropolitana, até Prata. Desde que a notícia chegou, os moradores da cidade estão em choque e aguardam o momento de receber o pequeno Gael. Ainda muito abalada, obviamente, a tia de Gael falou sobre esse momento de dor que a família está vivendo. A família está meio que anestesiada, né? A gente não entende por que tanta maldade, mas a gente entrega nas mãos de Deus. Ele era filho único de Felipe. Felipe é filho único da minha irmã Fátima. E a gente não sabe por onde nem começar, porque é um sofrimento muito grande do pai dele, da avó dele, dos tios, dos primos deles. A gente não tem muita o que dizer, porque até então ela era uma mãe que gostava dos filhos, não tinha um histórico de machucar ninguém, não conheço o histórico, pelo contrário, fica indignado se vê alguém judiando de alguma coisa, de um animal, quanto mais de uma criança. E foi isso, a gente tá todo mundo aqui sem entender, querendo explicação. Pelo que a polícia diz, foi muito maus tratos na criança e a criança não resistiu, porque Gaelzinho só tinha 3 anos. Como é que uma criança resiste a pancadas? Uma criança de 3 anos tinha machucado no corpo. E assim, eu fico pensando como é que ninguém percebe que alguém está surtado, ou que não sei, porque só era ela, a filha dela, Gael, e a mãe de Andréia de criação. E a gente fica sem entender tanta violência em cima de uma criança de 3 anos. A primeira pessoa que Felipe ligou, ele estava em frente à Santa Casa, ele ligou me pedindo socorro. Ele dizia assim: tia, me acuda, que Andréia matou Gael, matou meu filho. E eu não estava entendendo, porque é difícil da gente entender. É difícil de imaginar que uma mãe vai tirar a vida do seu próprio filho. Porque eu acho que mãe é proteção. Mãe tem que proteger. Não pode fazer um negócio desse. Porque Felipe era pai e ele protegia. A gente não tem nem muito o que dizer, né? Eu que tenho filho pequeno, quando eu vejo um negócio desse, meu amigo, o coração da gente fica desse tamanho, assim. Eu faço um agradecimento especial ao portal Cariri em Ação, que fez essas imagens também, né? A entrevista mandou pra gente, autorizou que a gente publicasse. Num depoimento lá na delegacia em São Paulo, uma tia, a avó de Gael, disse que Andréia, a mãe, estava com o menino no momento que ele foi encontrado já morto. Vamos entender essa história. De cabeça baixa, sem falar nada, Andréia Freitas de Oliveira, mãe de Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, a principal suspeita do crime, saiu de uma viatura descaracterizada e seguiu para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Antes disso, ela prestou depoimento por mais de 5 horas na Delegacia da Mulher, que fica no centro de São Paulo. Os detalhes deste depoimento ainda não foram revelados, mas segundo informações preliminares, Andréia contou como foi todo o dia da família, mas sobre os minutos que antecedem a morte de Gael, ela não falou nada. A tia-avó também foi chamada para prestar esclarecimentos. Para o delegado, a mulher contou que a sobrinha, tratada por ela como filha, já havia sido internada 4 vezes e diz que o motivo das internações era por conta de nervosismo e que os problemas surgiram após ela tomar remédio para emagrecer. A última internação aconteceu há cerca de 7 anos.
Ela afirmou ainda que Andréia não estava fazendo nenhum tratamento psiquiátrico no momento e não há nenhum diagnóstico confirmado. De verdade mesmo, eu não acredito que ela fez isso, porque como ela ia na minha loja lá, ela sempre pegada na mão da criança, tipo, meio cuidadosa com o filho dela, e parecia ser uma pessoa muito do bem, entendeu? E de verdade, eu não acredito que ela fez isso. A tia-avó disse ainda que deu mamadeira para Gael por volta das 9 horas da manhã e ficou na sala assistindo TV. Gael foi para a cozinha onde estava Andréia e ficou sozinho com ela. A irmã de Gael estava no quarto dela e a tia-avó permaneceu na sala assistindo televisão. Depois que Gael foi para a cozinha ficar com Andréia, ela ouviu o menino chorar um pouco, mas não se preocupou, pois pensou que ele queria colo. Ela disse que falou para Gael ir para a sala assistir desenho e Andréia falou, deixa ele aqui. Cerca de 5 minutos depois, ouviu barulhos fortes de batidas na parede e pensou que fosse de outro apartamento próximo. Ao mesmo tempo que Gael parou de chorar, ela pensou que Andréia estava com o menino no colo. Depois de cerca de 10 a 15 minutos, ouviu barulho de vidros sendo quebrados vindo da cozinha e foi ver o que estava acontecendo. Ao chegar na cozinha, viu Gael deitado de lado no chão, com vômito e coberto com uma toalha de mesa. A tia-avó então puxou a toalha de cima de Gael e perguntou para Andréia o que havia acontecido e a mãe do menino não respondeu nada. A tia-avó contou ainda que percebeu que Gael estava sem vida e o levou para o quarto, chamou a irmã de Gael para ajudá-la e a adolescente se assustou. Foi a irmã de Gael, de 13 anos, quem chamou a polícia militar. Os agentes encontraram o menino em parada cardiorrespiratória e com vários ferimentos pelo corpo. O garoto recebeu atendimento médico durante o trajeto até o pronto-socorro, mas não resistiu. Prestamos o apoio, prestamos todo o atendimento necessário para essa criança, realizado manobras invasivas, a manobra de RCP, intubação orotraqueal e transporte imediato, né, após estabilização, tentada de estabilização clínica que não houve porque era uma PCR, uma parada cardíaca, transporte imediato dessa criança para o pronto-socorro da pediatria da Santa Casa de São Paulo. Tudo aconteceu no apartamento 101, no 10º andar deste prédio, que fica aqui na região da Paulista, em São Paulo. Quando os policiais chegaram no local, a mãe estava em estado de choque e precisou ser levada ao hospital. Os peritos entraram no imóvel, enquanto os investigadores ficaram aqui nesta guarita aproximadamente 1 hora com o porteiro em busca de imagens para auxiliar na investigação. Essas imagens podem mostrar a possível movimentação da família. Uma das vizinhas contou que frequentemente o garoto acenava na janela com um pano de cor azul. Ela achava que se tratava de uma brincadeira, mas hoje acredita que pode ter sido um pedido de ajuda. Eu achava que era brincadeirinha dele, porque o paninho dele é azul, eu sou gaúcha, sou gremista, e eu falava, dá-lhe Grêmio, né? Mas qual que é o seu medo? Mas hoje em dia eu tô achando que era um pedido de socorro. O pai do menino, que é separado de Andréia desde que Gael tinha 6 meses de idade, também prestou depoimento. O pai afirmou ainda que mesmo a guarda sendo de Andréia, quem mais cuidava do menino era a tia-avó. Apesar de Andréia passar todo dia no apartamento. Ele disse que ela sempre pareceu ser uma mãe preocupada. Quando Gael estava com ele, ela mandava muitas mensagens perguntando como estava o filho. E foi o ex-marido de Andréia quem o avisou por telefone que Gael havia passado mal e que Andréia tentaria se matar. O pai então foi até o hospital onde Gael foi levado e lá informado de que o filho tinha dado entrada já sem vida. O pai de Gael informou ainda que não sabe se Andréia tem algum problema psicológico. Porém, a família dela, quando eles namoraram, disse que ela surtava. Mas ele nunca quis saber detalhes. Ele nunca presenciou nenhum fato destes, nem durante nem depois do relacionamento. Mas às vezes ela tinha oscilações de humor e depois pedia desculpas. Outros parentes e vizinhos também devem ser chamados para prestar depoimento. O caso é investigado pela primeira Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo.
Como eu disse, né? É difícil até da gente conseguir falar alguma coisa a respeito de uma situação tão complexa. Quem sou eu, Bruno, cheio de defeitos, para conseguir julgar alguma situação? Mas é inevitável que alguns pensamentos passem pela cabeça da gente. Todo mundo sabe que o laço que existe entre mãe e filho é um negócio fortíssimo, inquebrável. Muito mais forte, inclusive, pelo menos na minha opinião, do que o laço que existe entre pai e filho. Apesar de eu amar irrestritamente meu filho tanto quanto a mãe ama, quando a gente vai ver a volta que vem do meu filho, por exemplo, para a mãe é uma outra situação. É um fascínio. Então, quando a gente pensa, né, que uma criança de apenas 3 anos recorre à mãe para tudo, qualquer um de nós, quando está em desespero, grita mãe. E aí, de uma mãe pode vir algo dessa natureza. Por tudo que foi detalhado, foi um nível extremo de violência. Segundo disseram, tinha a marca do anel da mãe na testa da criança. Dava para ouvir nos outros apartamentos os barulhos na parede. Sabe-se Deus o que eram esses barulhos. Então, assim, é difícil a gente não conseguir julgar. Às vezes eu peço até desculpa a Deus, mas os pensamentos vêm e a gente tenta evitar. Mas a gente acaba desejando coisas ruins também, pelo amor de Deus. Que pelo menos haja justiça a se confirmar tudo isso que está sendo dito até aqui, né? Porque de repente chega uma outra versão e a gente tem que pedir desculpa. Mas nesse momento eu confesso que pensamentos ruins passam pela minha cabeça. Segundo os parentes, aí o enterro está previsto para acontecer amanhã no cemitério de Prata. Enquanto isso, a Andréia segue presa. Ela já está no presídio Franco da Rocha, lá em São Paulo. Também, segundo informações, tem que ser mantida separada, né, das outras presas, porque pode acontecer o pior. E aí aqueles pensamentos voltam à cabeça da gente.